Fala galera, eu sou o Artanios e agora que você já aprendeu a ler as runas e o que os status querem dizer, vamos tentar dar umas dicas aqui de como avaliar se uma runa é boa ou não. Farmar runa no Summoner's War é a parada mais básica do jogo e é uma coisa que você nunca vai deixar de fazer, independente da situação que você se encontra. Se você tá no early game, mid game, late game, por aí vai, né? A busca por runas pode ser uma tarefa um pouco maçante e até um pouco ingrata de vez em quando, porque você vai ficar muito tempo fazendo muita coisa e o resultado pode não ser muito próximo daquilo que você imaginava. Para você ter uma ideia, eu na minha conta principal consigo uma runa boa a cada 4 dias, por aí, farmando quase o dia inteiro. Então é bem complicado você arrumar uma runa considerada boa depois de certo ponto do jogo. A vantagem é que quando você está no começo do jogo, você pode baixar essa régua. Na verdade, você precisa baixar essa régua. A sua régua vai subindo conforme você vai progredindo no jogo. Eu devo acrescentar que o seu progresso no jogo ele vai subindo conforme o seu nível de runa vai subindo também. Então no começo você vai estar pegando runas que mais pra frente você vai ter que vender. E é assim que o jogo funciona. Você não vai conseguir runas excelentes no começo do jogo que você vai poder levar pro jogo inteiro com tanta facilidade, ok? Tá, dito isso, como que a gente avalia que as runas são boas? Como avaliar se uma runa é boa ou não? Toda vez que eu olho para esse quadro que eu vou fabricar uma runa, eu fico até impressionado com a quantidade de runa que tem no jogo, perto do que a gente realmente usa. A gente não usa realmente tudo que tá aqui. Para vocês terem uma noção, há um pouco tempo atrás a gente nem dava atenção para a runa Determination. Ela começou a aparecer depois que alguém, um gênio, teve a ideia do Triple Ícaro. Então a gente começou a usar ela. E não foi só no Triple Ícaro que ela começou a ser usada. A runa Fight já era muito usada para fazer BJ5. E começaram a usar ela também para fazer o Triple Ícaro. E depois que foi entendido pela comunidade que ela poderia ser uma coisa boa e, querendo ou não, ela é um pouco rara de conseguir, ela acabou sendo introduzida. O resto, como Accuracy, Tolerance, Enhance, não sei como é que faço aqui, já é um pouco mais raro de você ver alguém usando, a não ser que upe alguma coisa muito boa. Vamos começar falando aqui da Energy, tá? Quando você tá farmando runa, vamos colocar dessa forma. Quando você estiver farmando runa, você nem sempre vai estar atrás da Energy. Quando você chegar no ponto de falar, vou farmar runa, quero farmar runa agora, preciso runar meus mobs, você vai estar geralmente buscando outras coisas além da Energy. As Energies que vierem, elas vão ser uma espécie de lucro para você. Porque são poucos os mobs que você runa full Energy, né? No caso 3 sets Energy. E mesmo que você coloca um set com 2, muitas das vezes vai ser porque ela upou um status que você queria, mas não necessariamente porque você queria aquela runa lá. Então, o que você quer numa runa Energy caso ela fique interessante para você poder upar? Você vai querer defesa, você vai querer velocidade. Só lembrando que velocidade você vai querer praticamente todas as runas, tá? São poucos os mobs em que você não vai fazer questão da velocidade. E em alguns mobs você até vai precisar abrir mão da velocidade, visto que se upou Speed, não upou mais nada. Ah, mas grind e gema conserta isso. Nem sempre, tá? A energia ela é conseguida no gigante, né? Então você vai sempre procurar aí, pelo fato dela ser uma runa que o set dela fecha HP, você vai procurar defesa, você vai procurar velocidade. Para alguns mobs você vai querer até taxa e dano crítico. O problema de você ficar falando o que você precisa na runa é que, teoricamente, você precisa de tudo, certo? Praticamente você não vai conseguir nada. Eu tô usando essa runa aqui, por exemplo, na Lápis. Ela é uma runa de ataque, certo? Que upou razoável aqui em HP. A speed foi baixa, upou uma vez. Não sei se ela era 4. E no caso aqui ela é 6 estrelas, então ela poderia upar 4 a 6. Não sei se ela era 5 por 4 ou se era 4 por 5. Então assim, você tá vendo? Ela é uma runa Energy de ataque e eu fiquei com ela.
Por quê? Porque poderia ser útil pra mim em determinada situação. Vale lembrar que há muito tempo, até um tempo atrás, a gente não guardava muitas runas fatal sem taxa e sem dano crítico nenhum. Porque não fazia sentido. Os mobs que a gente runava com fatal, no caso o Haok mesmo, a gente sempre procurava taxa e dano neles porque precisava disso para complementar o mob. E agora surgiu os Onimushas, que não usam nem taxa e nem dano. E você pode usar fatal. Então você vai poder usar uma runa fatal nele que aumenta muito o ataque, só com ataque. Então, muito do que você avaliar para sua conta agora pode ser que mude lá na frente. E isso é completamente normal. Não fica preso numa ideia fixa sobre runas com medo de se arrepender depois. Porque eu te garanto, você já joga esse jogo. Já é pra você estar arrependido. Tá bom. A gente tava falando da runa Energy aqui. Tenha em mente que tudo que eu falar vai ser basicamente o que seria melhor você encontrar nessa runa. Por exemplo, vamos colocar aqui, vamos ver o que eu tenho aqui de Energy. E por que eu guardei. Ó, essa aqui é uma runa Energy que upou 18% em taxa. Isso aqui pode ser muito valioso para fechar um set de, sei lá, eu tô fazendo um set Violent e eu preciso de taxa no slot 1. Procuro uma taxa, coloco ali, tranquilo. Resolvi um problema com set Energy. Isso aqui vai ser um set quebrado, provavelmente. Não tenha medo de fazer set quebrado no jogo. Na verdade, muitas das vezes você vai conseguir melhor status com set quebrado do que com outra coisa, certo? Então, não tenha medo. O que é set quebrado, pra quem não sabe? Set quebrado é quando você não fecha... você fechou aqui Despair, e aí você quer fechar dois sets de Energy, né? Tá vendo que aqui tem uma Energy e uma Shield? Eu não fechei, mas eu achei melhor colocar essa daqui e essa daqui, porque o status no final acabou ficando melhor. É um sonho quando você consegue fechar tudo certinho. Olha, um outro exemplo aqui. A gente tem uma runa Energy que eu guardei que upou 24% de ataque, mas upou HP também e um pouco de HP flat, se eu não me engano. Tá meio alto pra ser só base. Então eu pôr duas aqui, uma aqui, uma aqui. Então essa runa é Legend, certo? É Legend, é isso mesmo. O que acontece? Por que eu guardei isso aqui? Porque eu pôr razoavelmente bem o ataque. Eu posso usar isso aqui de alguma forma ou outra, entendeu? Isso no nível dessa conta que eu tô falando, tá? Vamos voltar aqui só pra gente continuar falando das runas. Runas Guard. As runas Guard, elas dão defesa. Também são muito procuradas para Triple Ícaro, tá? Isso quer dizer que a runa Guard você vai jogar fora se ela tiver ataque? Não, mas não é o que você procura de imediato, tá? Então, runa Guard você sempre vai querer velocidade, eu sempre vou falar da velocidade, tá? Você vai querer HP nela, caso você queira runar um monstro com defesa e HP, uma espécie de Feng Yang, por exemplo, que também usa, além da defesa para dar o dano dele. Também é bom colocar um HP para não morrer muito fácil, né? Se caso quebrarem a defesa dele. Você pode fazer um cobre, né? Que é o boneco do martelão que ignora a defesa lá também. Se ele tiver a defesa maior do que o inimigo. Bom, isso aí é de cada monstro, né? Então você vai querer taxa crítico, você vai querer dano crítico numa runa dessa, dependendo do mob. Mobs que você talvez não queira taxa ou dano seriam Râmagos. Então vai ter as variações, tá? Vocês percebem que eu não tô falando números aqui? Eu só tô falando o que você pode querer ou não. Então, os números a gente vai falar disso daqui a pouco quando eu for fabricar algumas runas e talvez fique um pouco mais claro, tá? Runa Swift. A runa Swift, geralmente, se não tiver speed, hoje eu jogo fora. Geralmente. Quais são os casos em que eu não jogo fora? Quando ela upou muito bem um status ou dois. Fora isso, upou, sei lá, tem 4 status por ser Legend, né? Upou mínimo em um, mínimo no outro, máximo em um e mínimo no outro. Dependendo do que for, eu jogo fora. Independente, às vezes eu jogo também. Porque quando você vai focar em Swift, geralmente você quer deixar o boneco rápido. Por que você fala geralmente e não sempre? Ontem mesmo, eu tava fazendo RTA e eu queria usar minha Kali. Pra vocês terem uma noção, as runas que eu guardei de Swift acabaram ficando melhores de ataque, taxa e dano crítico do que se eu runasse ela de Rage, que ganha dano crítico. E ela ficava ainda mais rápida por causa do bônus de 25% de velocidade. Ou seja, é interessante, dependendo do que upa na runa, e nem sempre aquilo que ela
nasceu pra ser, vai ser o papel que ela vai cumprir, tá? Runa Blade, ela é de taxa crítica. Geralmente a Runa Blade, ela é pra complementar aquela taxa que tá faltando no mob de Fatal, de Rage, Violent, de Vampire, esses sets que são todos com 4 runas, né? Mas existem casos em que compensa você fazer Triple Blade. Um exemplo, eu já fiz muito isso com Crow, com Haok, em que você não estava conseguindo alcançar a taxa que você precisava, mas se você colocar todas as runas Blade no monstro, você vai pegar 12, 24, 36% a mais de taxa fora das runas, e pode ser que os status das runas sejam bons, certo? Tá, então você tá falando que essa runa geralmente é pra boneco que nuker, que bate. Aí tá a chave. Também não. Essa runa também pode ser usada às vezes por uma Juno, às vezes por uma Seara. Não é o ideal, tá? Mas pode ser usado em determinadas situações, porque você... Taxa crítica, na minha humilde opinião, depois da velocidade, ela é a parada mais difícil de conseguir nesse jogo. Você vai perceber, assim como os outros status, vamos só dar uma repassada aqui, tá? Quando você para pra pensar no que a gente falou nos últimos vídeos, o quanto que cada runa upa e o máximo que elas podem upar de substatus, você vai lembrar que ataque, defesa e HP podem upar até 8%, certo? Precisão e resistência também pode upar até 8%, porém o mínimo é 4%. O dano crítico também é 4%, porém o máximo é 7%. E aí a gente tem a Speed, isso tudo 6 estrelas, tá? Você tem a Speed que pode upar de 4 a 6 e, olha só, a taxa crítica upa de 4 a 6. É o máximo que ela upa, 6% por up. Ou seja, se você pegar uma runa que já tá com 6% de taxa, ela pode upar 6, 12, 18, 24, 30%? É isso mesmo? Só deixa eu conferir. Se eu não tô... Porque às vezes eu confundo 30%. O máximo que ela pode pegar é 30% de taxa. E é uma coisa muito rara de acontecer, tá? Você não vai tá ali farmando de boa, vou upar uma runa. Olha só, mais uma 30%. Quem diria? Não. Não vai conseguir. É bem raro conseguir. Então, eu já usei muito essa runa em Feng Yang. Já usei pra poder gritar e fazer as coisas que Feng Yang faz, ainda mais agora com os artefatos. Depois a gente explica o artefato mais pra frente. Já usei ela... Cara, esses dias, pra gente fazer boss dimensional. Aquele boss que aparece lá pra gente fazer todo mês, que ele dá uma runa Ancient, mais um monte de coisa aleatória. Eu runei um monte de mob com Triple Blade pra poder pegar full taxa pra gente poder fazer aquilo. A gente fez em live alguns, inclusive. Então, ela é bem versátil e você vai usar bastante no decorrer do jogo, tá? Bom, sem mais enrolações aqui, a gente vai pra dano crítico, que é a Rage, né? A Rage, ela é uma runa... Ela não é tão versátil quanto as que eu falei até agora, porque o intuito dela é causar muito dano. Ah, mas você tá falando então que essa é pra nuker. Sim e não, porque tem bonecos que causam dano baseado em coisas do inimigo, como por exemplo, quantidade de efeito maléfico, vida do inimigo, em que a runa Rage vai funcionar muito bem. Mas, que nem eu falei, algumas vezes você vai querer runar com outras coisas que podem ter os status melhor. O problema de quanto melhor é a runa, vamos colocar assim, você vai estar farmando às vezes, você vai perceber que algumas runas elas são mais caras do que as outras. A Rage é um desses casos, em que ela acaba sendo uma runa mais cara e os status dela acabam vindo com uma certa deficiência, nem todos vêm muito bons. Então, quando ela upa muito bem e fica muito boa, é muito valiosa e muito raro, então você pode ver que não vai acontecer sempre com você. Você geralmente vai querer ataque nela, taxa crítica sempre vai ser bom, porque se você tá contando que o seu boneco vai gritar, com exceção de alguns bonecos ou outros que não precisam de taxa crítica para gritar, como a gatinha de vento, por exemplo, você vai querer taxa crítica nela. Speed, obviamente, dependendo do mob que você vai estar runando, vai precisar um pouco de HP e defesa também.
E, bom, é basicamente assim que ela funciona. Runa Focus. A Runa Focus, o set dela dá precisão. Geralmente, a gente procura... Quando a gente vai runar um boneco de precisão, a gente prefere pegar uma runa de precisão no slot 6 do que fechar um set Focus, tá? Acontece muito de runas Focus virem boas, pelo menos comigo. Então, eu ainda tenho algumas guardadas, mas o que você vai querer na runa Focus? A Runa Focus, ela acaba sendo, apesar da gente não procurar muito, ela acaba sendo bem versátil, porque ela pode ser usada para set quebrado, e pode ser usada também porque 20% de precisão até que é bastante coisa, para muitos mobs. Então você vai querer de tudo nela, você vai querer velocidade, você pode usá-la para ataque, você pode usá-la para HP, para defesa. Você entende que você especificar que uma runa Energy precisa de defesa é uma coisa muito complicada? Assim como essa daqui de defesa precisa de HP? É muito difícil falar que é assim, porque na maioria das vezes não vai ser assim. Isso aqui é um cenário perfeito, né? A Energy upou defesa 3 vezes. Nossa, aqui upou HP 3 vezes, 4 vezes. A runa Blade é de taxa, upou dano crítico e ataque. Não é assim que vai acontecer. Dá pra você avaliar as runas pelo sub sem você levar em consideração o que ela é de verdade, tá? A Runa Focus é de precisão. E o que você vai querer muitas vezes é completar um set ou outro, talvez até fechar um para fechar aquela precisão acima de 50%, para você vai garantir que você vai acertar mais? Não, que você vai errar menos. Runa Enduri. A Runa Enduri, o set dela dá resistência, né? Você vai perceber que muitas pessoas optam por runar mobs com Enduri na RTA, porque apesar da resistência às vezes parecer que não funciona, as pessoas têm muita fé. E a Runa Enduri, geralmente, ela é para mobs mais tanques, tá? Então você dificilmente vai ver um mob que está usando Enduri propositalmente, sei lá, um Lucian. Um K que até pode usar, porque ele não crita, então não usa dano crítico nem taxa, e ele pode ser muito bom usando resistência. Mas geralmente não é o intuito, tá? Geralmente quando você vai runar, por exemplo... você falou do CAC, mas não é legal usar o CAC numa RTA, então? Se você conseguir uma Valiant Will, é muito melhor do que uma Enduri. Entende? Vamos supor ainda que você for... Não, mas eu quero colocar ele com resistência. Muitos optam por colocar resistência na 6, ao invés de fechar um set Enduri só pra conseguir resistência, tá? E fica tranquilo que resistência é o que mais upa nesse jogo. Runa Fatal é a runa de ataque, né? A famosinha, nosso xodózinho, você vai usar desde o começo do jogo. Alguns mobs no começo do jogo você vai até runar de ataque, ataque e ataque na 2, na 4 e na 6, porque a sua proporção de ataque e dano crítico não fica muito legal no começo do jogo, para compensar fazer ataque, dano crítico, ataque, ou velocidade, dano crítico, ataque. E geralmente você vai querer nela velocidade, obviamente, assim como todas, já falei que são todas, mas eu vou ficar repetindo igual um imbecil. Taxa crítica, dano crítico e principalmente ataque e velocidade, tá? Então, mas e se eu quiser... Puta, minha runa upou 40% de HP. Nunca vi isso na minha vida, que não sei o que. Eu já vi Fran runada de Fatal, tá? As runas Fatal eram velocidade, HP, defesa. E por causa dos 35% de ataque aqui, ela pegou um ataque legal que ajuda na cura dela. Não é o ideal para PVP, mas funciona. Você entende que tem várias vertentes que você pode estar usando, né? Bom, Runa Despair, tá? A Runa Despair geralmente ela é usada em mobs que tem ataque em área ou ataques múltiplos, né? Eu já vi até o Macaco de Água tentar runar de Despair pra tentar na terceira skill. Ele tem esse segundo skill que é em área, mas a terceira skill bate repetidas vezes. Então ela é muito usada em bonecos que você quer tentar stunar o máximo de pessoas, o máximo de mobs possível. Você vai querer geralmente em mobs mais tanques e mais controle de grupo, mas você tem Kink, que também é muito tanque, né? É porque ele dá muito dano, então eu esqueço que ele não é um boneco de dano. Você vai ter o Kink, você vai ter Psama, runado de Despair, que também é pra dano. Mas a maioria das vezes você vai ver Rika, você vai ver Juno, você vai ver a irmã da Juno, Praha.
e muitas vezes até causando despair com o ataque básico, que é ataque múltiplo, né? Se não me engano são 3 hits. Então aqui também é uma runa muito versátil, você não precisa necessariamente ser só para tanques ou ser só para atacantes. Então você vai querer muita speed nessas runas, pode vir ataque, pode vir taxa, pode vir dano crítico, pode HP, defesa. Eu sei que tá ficando muito óbvio conforme vai passando, mas é só porque a gente precisa ir indo, né? A Vampire você vai, né? Sanguessuga no caso aqui, não sei, é roubo de vida, né? Você tem o dano causado lá convertido em um pouco de vida pra você. E também é um pouco... Ela não é tão versátil porque você não vai usar em praticamente todos os bonecos, assim como você pode usar a maioria das que eu falei até agora, né? Porque geralmente ela é usada em coisas que compensa você roubar a vida, como por exemplo Garo, Mirro, até Verderil, que já rouba a vida, você aumenta um pouco com a Vampire. O Laika mesmo, Vampire Blade, para poder dar um pouquinho mais de taxa. E o que você vai querer na runa Vampire? Você vai querer taxa, você vai querer dano crítico, você vai querer ataque, você vai querer HP, vai querer defesa, dependendo do mob. Mas por que HP e defesa e taxa? Quem que eu usaria? Rakan. Muita gente usa o Rakan com Vampire. Tem gente que usa Mulong com Vampire para converter aquele dano que ele toma quando dá o Reckless Assault em um pouco de vida para ele. Então, aqui, se eu falar só das runas aqui, vai trazer mais dúvida do que solução. Mas aqui a gente já tá terminando, depois a gente vai pra avaliação das runas lá e talvez fique um pouco mais claras as ideias. A Violent, eu acho que ela e a Will são as mais versáteis do jogo. Apesar de eu odiar essa runa, porque só funciona pro inimigo. É a que dá a rodada extra, né? Com 22% de chance pra você e 122% de chance pro inimigo. Bom, isso aqui eu não preciso nem falar muita coisa. Você sempre vai querer velocidade nela. Você pode pegar runas sem taxa e sem dano pra fazer hoje em dia nos CAC da vida aí, no Suic. E HP, defesa para mobs mais tanques. E a runa Valiant você pode usar literalmente qualquer mob do jogo, que você não vai perder nada. Alguns não compensam tanto quanto outros, mas não tem muito o que falar não. A runa Nemesis, ela é usada em caráter estratégico muitas das vezes. O meu sniper de água, por exemplo, na RTA, ele tá de Nemesis e tá de Will. Então ele tá de 2/7 Nemesis Will. Por caso dele apanhar, ele não perde barra, mas sim ele ganha e corta a vez do inimigo. E esse caso é um caso em que eu tô usando as runas Nemesis no mob de dano. Ou seja, se eu for, é que eu não tô na conta aqui agora, mas na minha conta lá eu tenho uma de velocidade, uma de dano crítico. E eu acho que a 6 é de Will, mas ela é de ataque. Então você vai perceber que eu peguei bastante runa Nemesis com taxa, dano, ataque e velocidade, mas ela também pode ser usada e é muito mais vezes usada em mobs mais tanques de controle. A Praha mesmo usa bastante, você tem bastante gente usando isso daqui em Ganymede para jogar contra Léo. Então também é uma runa bem versátil, pode ser usada em praticamente todos os bonecos também, assim como a próxima, que é o Will. A Will ela te garante imunidade por uma rodada, podendo chegar a 3 rodadas de imunidade se você runar com 3 sets Will. O dia que você tiver 3 sets de Will para runar um boneco, parabéns, você já tá no late game. São runas bem raras de conseguir, tá? Eu só falei da Energy aqui onde você consegue, mas é porque o resto já aprendemos nos últimos 2 vídeos, né? A runa Will segue o mesmo padrão da Valiant da Nemesis. Você vai querer runas com qualquer status que upe bem, desde que upe bem, muita velocidade, e você vai runar geralmente em bonecos que você sabe que pode não pegar um turno, ou para counterar um Léo, que pode diminuir a barra. E, bom, basicamente são questões estratégicas. E a vantagem da Will é que ela reseta cada wave no PvE, e se você ressuscitar ela também volta com você. Então pode ser bem interessante no PvE também para usar ela. A runa Shield, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu uso a runa Shield hoje na minha conta Smurf aqui na segunda, para poder tancar um pouquinho melhor o PvE, tá? Não que ela seja ruim no PvP,
mas é que geralmente você vai querer usar ela em mobs mais tanques para ela surtir mais efeito. Geralmente, isso não é regra, tá? Porque é o 15% do HP do monstro que tá usando a runa. Então se você colocar no monstro que tem pouco HP base, o shield não vai ter muito sentido. E muitas das vezes, cara, você vai ver gente usando runa shield só pra tapar buraco. Ela não é uma parada assim, nossa, eu preciso runar de shield. Porque o shield é fraco, ele é um buff removível e, sabe, não é uma runa assim, tipo, nossa, ela faz muita diferença no jogo. Obviamente que você vai querer ter speed nela, você vai querer ter ataque, ter dano. E dependendo do status que você conseguir, mesmo que seja quebrada, ela pode ser uma runa muito boa. E ela é até mais fácil de conseguir do que muitas outras runas do jogo, tá? Runa Revenge, ela é de certa forma uma runa estratégica. Porém ela também não é muito específica no propósito dela. Você não precisa runar exatamente um mob de tanque ou apenas mobs de dano. Você pode runar literalmente qualquer boneco no jogo. Eu lembro uma vez que o Zerg enfrentou o carinha lá, o Y não sei o que lá, YDCB lá, e o Zerg tava usando uma perna de Revenge, e a perna tava stunando com Revenge. Eu achei aquilo muito engraçado. E ele usou, então funcionou. Ele tinha a Revenge, se não me engano, uma de HP e uma com HP de sub que upou bastante, e a outra tinha bastante taxa pra poder critar. Então ela é também uma runa versátil e você não vai procurar um status fixo nela como se fosse HP, defesa, ataque. Não, você vai procurar que upe o melhor possível em todos os casos, tá? A runa Destrói, ela é pra, obviamente, destruir o HP do inimigo, a gente já sabe disso. A gente vai querer isso daqui, a runa Destrói, geralmente quando você sabe que a partida vai durar muito, porque senão não compensa, tá? Em mobs com Destrói embutido já, que seria o Beiliger, a Beth, até o Bison de Água novo lá, você nem runa com isso daqui, porque eles já destroem por si só o HP do inimigo, tá? Você vai usar muito isso daqui em Feng Yan, em Kamun. O pessoal tá usando isso aqui em Triana, com defesa de Carcano, porque os ataques demoram muito, então dá pra destruir muito o HP de quem tá atacando com a runa Destrói até na Triana. Geralmente você vai querer isso daqui, essa runa, para bonecos tanques, porque a partida tem que durar bastante. E eu diria que nesse caso é basicamente isso, tá? Se upar bastante ataque, taxa crítica, dano crítico, dá pra você usar num boneco ou outro, mas não é o propósito principal dela. Principalmente hoje em dia, tá? 2021, julho, ela é usada dessa forma, tá? Runas Fight. A runa Fight eu acho que ela é uma das mais subestimadas do jogo, mas ao mesmo tempo ela é muito difícil de conseguir. Então não me surpreende pessoas não usando, às vezes mesmo tendo uma runa Fight muito boa guardada. Você tem aí 8% para todos os aliados, inclusive quem está utilizando a runa. E a gente já conhece ela por causa do BJ5, né? A runa, um set de runa branca já funciona dando 8% de ataque para todo mundo. E você consegue ela nas bestas, ela não é muito fácil de conseguir, então você não vai ver muitas por aí. E ela também é bem versátil, você não precisa necessariamente, eu quero isso aqui pra tanque pra buffar meus aliados. Não, eu quero isso aqui pra dano pra buffar meus aliados. Não, tá? Ela é bem versátil, você pode pegar pra ataque, defesa, HP, velocidade, você pode runar Eu já vi Kaki usando ela. Porque o cara conseguiu bastante. Eu vi muito ataque naquela, não lembro quanto que era. Upou ataque e upou HP. E dava ataque pro time, então ajudava bastante. Sobre Determination, Accuracy, Tolerance e Enhance, eu não vou me estender muito aqui, porque até o dia de hoje, se essas runas, essas daqui, tá? Essas três aqui, se elas uparem bem qualquer status, dá pra você usar, tá? Fora isso, você fechar um set disso daqui, não é muito útil. Vou falar bem real pra vocês. Não por enquanto, até a gente achar uma utilidade pra algum mob específico, algum tipo de comp específica pra isso. No caso da Determination, depois mais pra frente eu vou fazer um vídeo do Triple Icaro explicando certinho como que ele funciona e tal. Mas pra fazer Triple Icaro você vai querer keep defesa de início.
E depois, quando você já tiver com todas as torres upadas, a guilda já num patamar bacana, você vai querer até isso aqui com bastante ataque, porque o Triple Ícaro ele puxa os mobs baseado na defesa, mas o dano dele é baseado no ataque. Então você vai querer taxa, dano crítico, você vai querer velocidade, dependendo do qual Ícaro você for runar, alguns nem precisam, precisão para poder quebrar a defesa do mob. E se você estiver fazendo Triple Ícaro, tá? E você quiser runar o seu verde com Determination, que também funciona, você vai querer muito ataque, taxa e dano crítico. O que eu garanto pra você que só nessa comp específica você não vai querer tanto é HP e só. Mas basicamente é isso daí. Tá bom, Artanas, você falou e basicamente o que eu entendi é que qualquer runa é útil desde que upe coisa útil. É isso? É! Basicamente é isso. Enquanto a gente tava falando sobre as runas, eu tava farmando aqui. Vamos dar uma olhada no que a gente já pode usar como exemplo. Farmando aqui o B11, tá? Nessa conta que eu estou agora, eu não estou pegando mais runas azuis, tá? Então eu já tô vendendo. Isso aqui já é um padrão que você pode colocar, se caso você já tiver no patamar do jogo que te permite fazer isso. Então eu já vendo elas aqui, eu nem olho o que é, porque já não me interessa, né? Aqui, nesse caso daqui, ó. Eu não vou upar essa runa, porque eu não preciso atualmente dela, mesmo que ela no estágio no mais 12 ela pegue 6 de speed, não vai fazer muita diferença pra mim. Ó, essa daqui é uma runa que tem taxa crítica trancada, tá? Tá legal até, e tem 4 de speed. Se upar 3 vezes a speed, a gente tem 6, que é o máximo, aí é pra 10, já não upou, né? A gente teria 6, 12, 18, 22 de speed, no caso. A gente poderia pegar, a gente não pegou. Essa runa aqui, ela não é ruim. Upou 5, upou... Não foi perfeito, mas não foi ruim também. Então aqui a gente já upou uma em velocidade, uma em dano crítico. Você vai perceber que essa runa aqui tem basicamente tudo em porcentagem, né? Não tá tudo no mínimo. Com exceção da speed, que veio no mínimo. E a gente pegou 15 de speed com dano crítico e precisão, tá? Essa runa aqui, ela tá muito boa pra minha conta. Eu vou deixar ela aqui por enquanto. A gente tem aqui já a taxa, dano crítico, precisão e velocidade. Essa runa aqui, ela pode ser muito útil pra um mob que bate. Até um Lucian de Swift. Eu uso bastante Lucian de Swift, tá? Então pode ser bem interessante isso daqui pra depois. Eu vou guardar essa daqui. Deixa eu ver essa fatal. Aqui a gente tem uma fatal de defesa com ataque e resistência. Vamos ver o que ela upa. Muitas pessoas, de olhar essa runa aqui, elas falariam: eu não vou ficar porque é uma fatal com defesa. Pra mim não faz sentido. Mas vamos supor que eu tô fazendo Triple Ícaro e eu consigo fechar um Triple Ícaro com, né, fatal full defesa, mas é com 7 fatal. Eu vou conseguir 35% de ataque. Ou seja, esse Ícaro pode dar dano ainda. Bora puxar o time. Eu tô tentando fazer Triple Ícaro passar conta aqui já. Se... Ó, upou ataque ainda. Resistência não é interessante pra fazer Triple Ícaro. Velocidade não ficou legal. E o ataque também não... O ataque, pra gente ter uma noção só de quanto que poderia ter chego, a gente tá falando aqui de uma runa que poderia ter chego até 8 mais 8, 16. Upou 13. Não tá tão ruim assim, entendeu? E, não, aqui no caso, upou 2 vezes só. É, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Upou 2 vezes aqui, 13, o máximo era 16, então não ficou tão ruim, entendeu? Essa runa que eu vou guardar pra testar depois no Triple Ícaro, pode ser interessante. Não recomendo todo mundo fazer isso, tá? Isso aqui é umas 5 estrelas, mesmo que o up speed não compensa, porque no slot 2 a gente já vai pegar speed se caso for necessário. Vamos farmar mais um pouco aqui. B11 tá muito legal pra farmar, viu, guys? B11 tá muito interessante pra farmar. Bom, vamos craftar aqui umas runas só pra gente ver o que a gente consegue ficar ou não. Craftar umas Violent da vida. Vamos ver o que vai virar. Bom, eu vou... As azuis aqui. Não façam isso na conta de vocês. Dá uma avaliada. Se uma runa pegar 6 de speed aqui, upar 2 vezes, você pode pegar aí 18 de speed de substatus. Isso não é ruim, tá?
Essa conta aqui até compensa fazer uma outra. Ó, essa aqui a defesa é flat, com 3 de speed não vou pegar. Essa runa aqui tá com mínimo de precisão, mínimo de taxa, mínimo de resistência e quase o máximo de HP, tá entre Vamos ver quanto que upa, só pra gente dar uma avaliada. Vocês percebem que você não vai avaliar a runa pelo status que ela começa, e sim pelo status que ela termina, depois que você upa ela. Pegou 5% de taxa, não foi ruim, ou quase o máximo. Para algumas contas, isso aqui serviria. Upou 5 de taxa de novo, não é ruim. Pelo status da runa, eu achei que eu precisava mais que upasse HP, né? Se upar taxa mais uma vez, se continuar seguindo esse padrão, vai pegar 5, vai pra 18. 18 speed não é... 18 de taxa não é ruim não, viu? Dá pra gente ficar com ela nessa conta aqui pra dar uma brincada. Antigamente eu diria pra vocês que pra não grindar e não gemar a runa que não seja 6 estrelas ou Hero ou Legend ou Hero pra cima no caso, né? Hoje em dia tá mais fácil de você conseguir. Você tem labirinto, que faça um labirinto, que é muito bom. E você tem o farm agora até das citras lá, que tá facilitando bastante conseguir gema em grind. Então, dependendo do próximo que upar, eu vou trocar a Rez. E se upar a Rez, eu posso trocar a precisão pra alguma coisa. No caso aqui eu trocaria a precisão, porque pegou legal aqui a Rez, tem HP, tem taxa. Eu vou guardar essa runa, apesar de ser 5 estrelas. Eu vou guardar ela. Ficou legal ali a taxa. Essa runa aqui tá com o mínimo de ataque, o mínimo de HP, o mínimo de dano crítico. Isso aqui eu não vou nem ficar. Aqui mesmo que up bem. Isso aqui eu também não vou ficar não. Ó, essa runa aqui é uma runa 5 estrelas, tá? O HP dela tá um pouco baixo, a resistência tá bacana, né? Perto do máximo que ela pode vir. E a velocidade tá no máximo que ela pode vir por ser 5 estrelas. Pra quem não sabe, eu dei um exemplo esses dias na live de uma runa Legend 5 estrelas slot 3 Rage que pegou 28 de speed. Já com grind, tá? Mas assim, é só pra você ver que em outro contexto você nem uparia a runa. Eu upei, pegou 28 de speed e eu uso ela nos meus mob starter. A gente tá aqui agora com 9% de taxa, 10% de resistência, não upou legal por enquanto. Eu ainda tô contando que se upar 2 vezes speed, eu já não vou ficar com essa runa. Já não tá legal pra mim. Já não tá legal. A gente ficou aqui com uma então, já confesso que é mais do que eu imaginei. Vamos dar um exemplo aqui de runa Swift, tá? Que a gente tava conversando aquela hora. Ó, vamos dar um exemplo aqui. Eu quero... Não. Ó, dano crítico com 4 de speed. Vamos ver como que ela fica. Esse que eu vou vender tá com 3 de speed, é muito baixo. E essa daqui, vamos dar uma olhadinha nela. Se ela upar 2 vezes a speed, o máximo que ela pode upar, vai vir com 16. 16 de speed não é ruim, ainda mais com dano crítico. Upou 4, deixa quieto. O máximo que vai acontecer agora é pegar 14. 14 já não é tão legal quanto 16, porque eu consigo isso mesmo numa runa roxa mais facilmente. E essa conta aqui eu já tenho bastante runa com 15 para 16 de speed já no slot 4. Vou vender aqui. Como que você avalia a sua média de runas, a sua média de velocidade de um certo slot e tal? Você pode vir aqui no seu inventário, filtrar pelo slot 1, filtrar por velocidade, por exemplo, e vir aqui na segunda fileira, ó. Quer dizer que todas as runas daqui pra cima tem mais de 16 de speed, ó. Tá vendo? Posso pegar aqui até a fileira de baixo, 14, tá vendo? Então todas pra cá vão ter mais de 14 de speed. E você pode fazer isso também no caso com a Swift, né? Você vai pegar todas as runas Swift,
Deixa eu ver se vai ter alguma que não tem speed. Tem bastante runa sem velocidade, tá vendo? Que apareceu um monte depois. Então minha runa Swift mais lenta tem 4 de speed. E se eu pegar daqui da segunda fileira, quer dizer que todas aqui tem mais de 10. Então dá pra você filtrar assim. Você vê aqui até a segunda fileira, ó. Quer dizer que tudo aqui pra cima tá com bastante speed. Eu não recomendo fazer isso com todos os status, porque isso aqui acaba trazendo um pouco de confusão, porque tem muita grind de gema. E a grind pode chegar até 10% agora, é muita diferença. Isso é legal você filtrar mais por coisas mais importantes, como até como taxa crítica e speed. Que aí dá pra você ter uma noção básica, mesmo porque a speed, mesmo que você grinda, é pouco. E a taxa não tem como grindar, né? A taxa é só o up mesmo. Guys, é o seguinte. Eu sei que quando você traz um vídeo, quando você fala alguma coisa sobre runas, da forma com que eu trouxe, mostrando todos os aspectos, dúvidas e outras coisas, às vezes acabam ficando mais dúvidas do que tirando necessariamente elas, né? Tirando as dúvidas no caso. De maneira geral, o que eu consigo falar pra vocês é o seguinte: toda runa no jogo dá pra usar, desde que você consiga avaliar os substatus upados. Tem runa que nem compensa você upar, assim como eu mostrei aqui já. Mas dá uma avaliada, vê como que ela vai ficar depois de upada, vê como que vai funcionar o seu jogo daí pra frente. A partir do momento em que você chegar num ponto do jogo em que você não consegue mais farmar ou não consegue mais fazer aquele objetivo, considere que as suas runas podem não estar dando conta daquilo. Sempre vai upando os totens de energia, os totens de dano, sempre vai upando eles. Nunca deixa de tentar progredir no jogo da melhor forma possível e tenta economizar recursos. Dá uma olhada nos mobs que você já runou na primeira vez que você fez. Ah, mas eu não preciso olhar esse mob agora, ele ainda dá conta. Por que não melhorar? Entende? Tira aquela runa que tá um lixo nele e depois vende aquela runa. Aquilo é mana que você tá guardada ali, parada, e o seu mob pode fazer aquele dragão, aquele gigante mais rapidamente para conseguir mais mana, mais runa pra você, e você tá ali parado esperando alguma coisa acontecer quando não vai acontecer nada. As runas desse jogo servem pra isso, elas são os equipamentos dos nossos monstros. Elas precisam estar sempre atualizando, você precisa estar sempre atualizando elas. E às vezes até mudando. Poxa, deixa eu, sei lá, eu tô usando minha lápis aqui de ataque. Deixa eu runar ela de Despair agora com velocidade, dano crítico, ataque, entende? Mais pra frente eu vou trazer o guia explicativo de artefatos e essas outras coisas, e também a relação entre dano crítico, taxa e ataque, pra ficar uma coisa mais clara na mente da gente. Bom, por hoje é só, né? Esse vídeo ficou um pouco maior do que eu imaginei, pra variar um pouco, né? Sempre fica. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha tirado dúvidas, mesmo que eu tenha trazido mais dúvidas pra vocês. De qualquer forma, eu tenho live na Twitch e de vez em quando eu tiro um tempo pra explicar de novo algumas coisas, assim, com o pessoal do chat, que também é, às vezes, até mais experiente do que eu. De segunda a quinta-feira, tá? A partir das 5 ou 6 horas. O meu calendário da Twitch tá 6 horas, mas eu tô começando mais cedo alguns dias porque sim, porque eu quero. E sábado, domingo normalmente. Então eu faço live de sábado a quinta. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.